pessoal, dando início a mais um episódio do nosso podcast Bem Mais Próximo. Como eu sempre digo, um projeto aí que nasceu dentro do Mais pelo Próximo, né? Onde que a gente traz amigos, pessoas, personalidades que têm um testemunho de vida, algo para contribuir para a sociedade. Testemunhos de vida, pessoas aí nós temos alcançados, que têm testemunhado também, que foram alcançados pelos testemunhos aqui do nosso podcast. E hoje nós temos aqui um convidado, uma pessoa aí que nós conhecemos há alguns anos já, o Eric Romão, né? Pregador da palavra, empresário, né? Um jovem empresário ainda, e uma pessoa aí que a gente tem um carisma, né? Já conhecemos eles há algum tempo, e servo de Deus também. Amém? Amém? Que é o principal. Graças a Deus. Amém? Amém. E nós queremos já, o Eric, perguntar para você, né? Como que você se tornou cristão? Né? Maravilha. Qual foi o momento da sua conversão? Para nós começar aí o bate-papo. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade, pastor Cláudio, irmã. É novidade para mim, né? Primeira vez que eu tô participando, então ainda tô me situando. E obrigado pela oportunidade. Então, vamos lá. Primeira pergunta é sobre como eu me tornei cristão, né? Isso, é. Pastor, na verdade, eu já venho de um lar cristão, né? Já nasci dentro de um contexto cristão, um berço evangélico. Mas a grande questão é que é aquele meio lá, meio cá, né? Você participa dos trabalhos, você frequenta a igreja, mas você não é um cristão verdadeiro, né? A conversão realmente, onde eu me dei conta de realmente o que é o evangelho, onde Cristo se revelou para mim, foi no ano de 2018, janeiro de 2018, uma ocasião muito típica aí. Então eu vim até os 14 anos, de 96 até 2010, 2010 para 2011 eu comecei a dar uma escapada, e aí de 2011 até 2018 eu permaneci fora. Então nesse meio tempo aí, acreditei para mim que o melhor caminho era se desviar, né? Quando a minha mãe começou a dar um pouco mais de liberdade, eu decidi para mim que não fazia mais sentido. Aí em 2018 eu tive uma experiência que provavelmente a gente vai chegar nela mais adiante, mas foi uma experiência que marcou e realmente foi onde eu entendi Jesus falar comigo. E ali, a partir daquele momento, eu entendi que não existia uma outra perspectiva. Não tinha outra saída. Ou era aquilo, ou provavelmente a morte. Então, também não vou glamorizar, né? Muito foi por causa da força qual o chamado de Deus se mostrou na minha vida, né? Então eu entendi que naquele momento era Deus quase que dando um ultimato. Ou você vai ou você decide, né? Eu poderia ter decidido não vir, né? Mas aí eu acredito que a consequência teria sido muito pior. Então fazem 7 anos aí, quase 8, né? Mas foi uma ocasião muito marcante na minha vida. Foi uma ocasião onde foi traumática também, inclusive, né? Porque nem tudo são flores. Tem um ditado que dizem que é melhor você vir pelo amor do que pela dor, né? Mas eu não tive a oportunidade de vir pelo amor, não. Foi pela dor. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Estamos aí, firme. Graças a Deus. Maravilha. A gente conhece um pouco da sua história, conhece a sua mãe. Sim. Né? E por esse motivo, acho que é bem interessante também quando ela fala um pouco dela, né? Então, assim, a sua conversão também vem também da oração da sua mãe. Com certeza. Né? Então, eu tenho certeza também como foi dolorido para ela esse momento que você estava fora. Né? Foi. E nesse momento que você estava fora, você sentia a oração da sua mãe vibrando em algum momento onde você estava? Certo. Ó, nos primeiros anos eu confesso que não, né? Eu acredito que a gente chega num momento de frieza espiritual a qual a gente não se dá conta, né? Tá morto mesmo. Tem passagens bíblicas que diz que nós não podemos extinguir o espírito, né? Se não me falha a memória, em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas ao longo do tempo você vai deixando de ouvir a voz dele, e aí a Bíblia também diz que nossos pecados criam uma barreira entre nós e Deus, né? Tá lá em Isaías. E eu acredito que essa barreira ela vai sendo colocada tijolo após tijolo de uma forma tão grande que é como se fosse um estúdio como esse, né? Você cria uma barreira contra o som, você literalmente não consegue ouvir. Mas do meio pra frente, algo que eu entendo hoje como a voz de Deus, e vamos traduzir por essas orações sendo escutadas, é que eu começava a sentir um incômodo muito grande. Mesmo lutando com aquilo, né? Eu, por exemplo, em ocasiões em que eu estava na rua de madrugada, eu sentia aquele incômodo, aquele aperto no coração, quase que traduzido como: nossa, sua mãe tá lá, ela não dorme enquanto você chega, né? Enquanto você não chega, melhor dizendo, seu pai tá lá, vai acordar cedo para ir trabalhar,
E você tá aí na rua, assim, a troco de quê, né? Fazendo tudo que o diabo quer que você faça. Então, eu acho que eu comecei a perceber essa tradução da voz de Deus sendo transmitida através das orações num sentido de um incômodo. E esse incômodo ele foi se intensificando, tanto que não me deixa mentir, alguns dos meus amigos que tinha anteriormente, eu comentava com eles, né? Tipo, cara, não dá, eu preciso ir embora, preciso ir embora. E aí eu não sossegava enquanto eu não chegava em casa. Ficava aquele peso, aquela angústia, aquele aperto no coração, mesmo estando relativamente em segurança, né? Porque na minha cabeça, no começo, o que eu ficava indignado com os meus pais, e hoje eu sou pai, eu posso entender um pouco do que é o sentimento, é que não há como você ter alguém que você ama correndo risco de vida, correndo risco de ser, sei lá, inúmeras coisas, né? Inúmeras questões, e você ficar tranquilo. Então, esse sentimento começou a ser revelado conforme veio um amadurecimento, né? Então, no começo, pra mim, era... Cara, eu tô de boa, eu sou maior de idade, eu tenho meus compromissos, eu não preciso da minha mãe e do meu pai ficar em cima de mim o tempo inteiro. Como diz o outro, eu sei me virar, né? Se acontecer alguma coisa, eu sou homem, eu me viro. Mas no final eu percebi que realmente, com certeza eram as orações, né? A gente demora pra ganhar essa maturidade, essa visão, que eu posso dizer que é uma visão espiritual, né? Mas sim, começou a incomodar bastante. Ao passo de que, acho que assim, nos últimos 6 meses, eu comecei a chegar bem mais cedo em casa, justamente por causa desse incômodo, né? O incômodo era insuportável e era muito vinculado aos meus pais. Eu tinha também muito medo de alguma dessas ocasiões eu chegar em casa e quem sabe minha mãe ou meu pai ter morrido, ter falecido, ter um ataque cardíaco, alguma coisa do tipo, porque realmente, né? Hoje eu vejo meu filho, às vezes ele tropeça, cai, se machuca um pouquinho ali, você já fica todo aflito, né? Vocês são pais, vocês sabem o melhor do que eu há muito tempo. Então, isso aí começou a me incomodar bastante. Com certeza dá pra perceber que as orações foram não essenciais, né? Mas é um instrumento a qual Deus tocava no nosso coração, né? Com certeza foi. Então, o Eric, a gente, né, como a Paula falou, a gente conhece um pouco, né, do seu testemunho, né? E nós queríamos, né, que você, rapidamente, né, não precisa também, né, tentar se aprofundar totalmente, mas é só para as pessoas saber, né, eu vejo assim, né, do poder de Deus Claro. para restaurar, para mudar a vida, né? E como assim a gente sempre traz testemunhos aqui, né, que serve de incentivo Sim. para as pessoas que estão passando de repente pelo mesmo problema, né? Então a gente queria de repente que você citasse, né, algo da sua vida, né, o que aconteceu com a sua vida, né? E chegou o momento que Deus te resgatou também. Perfeito. Bom, a gente precisa voltar do início, literalmente, né? Porque, assim, o grande mistério, vamos assim dizer, da revelação de Deus para minha vida já começou antes mesmo que eu nascesse, né? Minha mãe, ela não podia ter filhos, ela era estéril, e ela pelejava com esse sentimento de a maternidade, que eu acredito que é muito vinculado à mulher, com certeza. Então ela vinha lutando, né, com esse desejo de ser mãe. Só que, devido à condição genética dela, a medicina dizia que ela não podia. E ela teve 2 tentativas, as quais houve um início de gravidez, antes de ela ter o diagnóstico de esterilidade completa, e um desses casos, ela teve um relacionamento com um parente próximo, ela teve um relacionamento anterior com ele, e essa criança sobreviveu apenas 2 meses, perdão. Ela teve uma doença, ela foi acometida por uma doença nos ossos, e qualquer movimento que fizesse, dava pra ouvir, segundo ela, porque eu não era nascido, barulho dos ossos trincando e assim por diante. Então essa primeira criança faleceu de uma forma bem trágica, e depois, posteriormente, segundo o que ela narra, segundo o que ela relata, ela teve uma espécie de concepção materna dentro de uma religião de matriz africana, não vou entrar no mérito do caso, mas ela concebeu lá. Tudo começou ali, aquele desejo. Meu pai já havia sido alcançado pelo poder do evangelho, e Deus tomou a boca dele para dizer que aquele filho não era da vontade de Deus, que não nasceria. Então ela perde esse segundo filho, ainda no ventre, ela precisou fazer uma intervenção cirúrgica, que também colocou a vida dela em risco, né? Devido à gravidade do... O feto já estava morto há 7 dias, para ser bem claro. Então é um problema muito, muito grave, né? Só que após isso, ela continua nutrindo aquele desejo. E ela procura pessoas de diferentes religiões para tentar uma mensagem de consolo, imagino eu. E ela pergunta para uma das candomblecistas que ela conhecia se essa mulher conhecia alguém que era cristã. E aí você vê o contraste, né?
E aí, a candomblessista, que não me recordo o nome agora, faço questão de mencionar pelo contraste, literalmente, né? Ela ainda faz um sarro com a minha mãe, né? Mas você querendo procurar uma crente? Eu quero procurar uma crente. Enfim, para resumir, no dia que ela foi se deslocar até a casa dessa cristã, quando ela chega na rua, numa comunidade lá de São Paulo, zona leste de São Paulo, região do Aricanduva, essa mulher já tá esperando minha mãe na porta da casa, sem saber quem era minha mãe. E minha mãe também não sabia quem era ela. Quando minha mãe se aproxima, ela vai em direção à minha mãe, e quando elas chegam bem próximo, essa moça fala pra minha mãe: eu estava te esperando desde tal hora da manhã, porque Deus já tinha me revelado você, e o que eu tenho pra te dizer é o seguinte: o que você quer, Deus não vai te dar. Ele já te deu. Tá no ventre, é um varão, vai ser um pregador da minha palavra. E aí, minha mãe, pra quem já conhece, sabe que ela é muito emotiva, né? Então já desabou em choro. E aquela palavra foi ministrada, aquela palavra profética. E realmente, eu nasci, fui criado nesse caminho, né? Dessa trajetória cristã. Sempre participei dos trabalhos, cresci numa família em que me orgulho dos meus pais. Não somente pelas pessoas que são, mas por a dedicação cristã que eles entregaram a mim. Então, não errei por falta de conhecimento. Sim. O grande problema dos 14 anos ali, mais ou menos nessa faixa, acho que é o problema de quase todos os adolescentes, né? Querer encontrar uma identidade. Então, eu imagino que eu não tinha uma identidade formada. Eu me recordo que num trabalho que teve na igreja, lá onde eu congregava, teve aquele mover espiritual, pessoas falando em línguas, outras em prantos, e eu não conseguia sentir nada. Nada, literalmente. Eu orei no meu espírito, né? Pelo entendimento que eu tenho hoje, falando com Deus, mas isso é uma baboseira, gente. Isso aqui é coisa emocional. Esse povo, sei lá, eu não sei. Eu sei que eu não sinto nada. E me recordo que nessa oração eu falei, se um dia Deus quiser falar comigo, ele que vem atrás de mim, eu vou ficar me esforçando para tentar sentir Deus. Eu não sinto nada, para mim isso é uma grande besteira. E aí, como eu já estava um pouco mais velho, minha mãe parou de me obrigar a ir para a igreja. Ela decidiu que não era mais conveniente ficar forçando. Aham. E eu comecei a andar com algumas amizades que eram um pouquinho problemáticas, né? Algumas amizades que já estavam envolvidas com álcool, com algumas drogas até lícitas, né? Cigarro e assim por diante. Então, daquele ponto em diante, é o que quase todo adolescente queria fazer. Independência, revolta, né? Rebeldia, ficar com as menininhas lá, conversar, paquerar. E nesse contexto, quase todo mundo é desviado, é não crente, né? Então, eu conheci a bebida por intermédio disso. Aí, pra resumir bem a história, né? Senão fica muito extenso. Comecei a beber todos os finais de semana. Conheci uma ex-namorada que ela incentivava ainda mais. E aí você já junta o útil ao agradável. A namorada que você tem é mundana e pratica os atos mundanos. E os amigos que você tem, um abismo chama outro, né? Sim. Uhum. Você começa a conviver naquele ciclo e aquele ciclo se torna um ciclo vicioso. Todas as pessoas que você conhece fazem as mesmas coisas que você. Então, não tem mais espaço para outro tipo de amizade. E aí, pouco a pouco, você vai se desviando das pessoas que são cristãs e assim por diante. Com 16 anos, eu conheci a maconha. E aí, é aquilo, né? Quando você entra pra maconha, o pessoal que eu andava era um pessoal muito alternativo. E eu digo alternativo, assim, que andava de skate, gostava de rock, reggae. E assim, cada vez o ambiente vai ficando mais pesado, porque até um momento onde era somente bebida, num final de semana com o pessoal da escola, essa galera se reunia em outros ambientes, então ambientes de festa, baladas e assim por diante. E aí, dos 17 anos em seguida, eu já estava frequentando eventos de reggae dentro das comunidades de São Paulo, eventos de rap dentro da comunidade de São Paulo. Eu gostava de andar de skate, então, para quem já andou de skate, viveu essa vida, sabe que é muito comum. Maconha, bebida, skate e assim por diante. Só que daí teve um grande agravante, porque nos 18 anos meu pai decidiu vir embora de São Paulo para cá, aposentado, porque na mente dele, e realmente ele tem razão, aqui em Maringá é uma cidade muito mais tranquila em relação a isso. Pois bem, viemos embora, na esperança de que eu tivesse um choque de realidade. Só que aqui eu descobri que aqui era um lugar muito forte em festa rave, festa de música eletrônica. E é aquilo, você tá sob influência do inimigo. Então o inimigo prepara situações e pessoas para colocar no seu caminho. Quando eu cheguei aqui, as primeiras pessoas que eu conheci foram na autoescola. Logo na primeira semana eu já fui tirar minha habilitação. E lá esses meninos que eu conheci lá, eles já eram praticantes também das mesmas coisas e frequentavam essas festas.
Aí, pastor Cláudio, na festa rave é o ápice do encontro da droga. É onde você tem a revelia. Te fornecem, te vendem, te dão, te emprestam. Então aqui em Maringá foi a virada de chave, porque aqui eu comecei a ter um uso frequente de maconha, LSD, que a gente chama de doce, êxtase, que a gente chama de bala, né? Então, meus finais de semana eram regados a droga e álcool. E assim, convivendo. Quando eu fiz mais ou menos 20 anos, foi mais ou menos nessa época, os meus amigos... Olha só como é que é a mentalidade de alguém cego pelo inimigo. Eu achava que o tanto de droga e as drogas que eu utilizava não me fazia uma pessoa dependente, não me fazia um viciado. Só que eu usava essa expressão, eu falava, quem toma bala, de boa. Quem toma LSD, de boa. Quem fuma um beck, de boa. Mas quem cheira é nóia. Ó, era o tipo de mentalidade que eu tinha. E eu não sabia ainda, mas os meus amigos já usavam cocaína. E aí, numa ocasião muito específica, eu vi eles lá, não vou entrar no mérito de como que é, mas eles estavam prontos para utilizar cocaína, né? E aí eu chamei um deles, né? O apelido dele era Batista. Eu falei, Batista, estica uma pra mim aí. E aí, pra você ver como que é, pastor. Deus usou a boca daqueles homens pra falar pra mim o que Deus queria falar, mas eu não dei ouvidos. Eles falaram, você não, Eric. Eles me chamavam de Romão, né? Você não, Romão. Não faz isso não, cara. A gente usa isso aqui porque a gente não consegue mais sair. Mas você não precisa disso, cara. Você é um moleque bom, não faz isso não. Aí eu olhei pra um deles e falei, cara, você colocando ou não, eu sei quem é o traficante que vende. Se vocês não colocar pra mim, eu vou lá e compro. Rebelde, né? Uhum. Enfim, pastor, utilizei ali aquela ocasião, não fui muito com a cara daquela droga, mas posteriormente tive outras oportunidades e aí foi onde o negócio começou a apertar. Começou a apertar e aí algo que era uma vez a cada 30 dias se tornou uma vez a cada 21 dias, uma vez a cada 2 semanas, uma vez por semana, 2 vezes por semana, todos os finais de semana, sexta, sábado e domingo. Quando eu me dei conta, eu já não conseguia mais nem trabalhar sem estar utilizando cocaína. Caramba. Porque ela é uma droga que causa um vício, né? Ela tem Uma dependência, né? Forte. Justamente, uma dependência, uma crise de abstinência quando você não utilizava. Ao passo de que eu comecei até a praticar alguns pequenos delitos para conseguir um acréscimo de dinheiro para trazer a droga. Porque Pra a manter droga o vício. A droga é cara. E eu não ganhava mal naquela época. Mas enfim, quando eu comecei a praticar esses atos, mais em relação já a pequenos delitos, Deus me deu um sonho me mostrando que os meus patrões descobriam. Dito e feito, descobriram. Enfim, fui mandado embora, sem direito a nada. Meu patrão ainda me deu uma colher de chá. Eu não vou citar o nome dele, mas eu tenho uma grande admiração por ele. Ele é um homem que é meu amigo ainda hoje. E assim, quando pessoas poderiam ter destruído a minha vida, ele me deu uma oportunidade de continuar. E eu creio que ele foi usado por Deus ali. Mas enfim, precisei pedir as contas, sem direito a nada. Só o meu... Tinha alguma coisa lá, acho que era férias, eu não me recordo ao certo. Enfim, pastor, nos 20 dias finais, faleceu um tio meu lá em São Paulo e minha mãe precisou ir pra lá. Minha mãe, ela sempre foi muito arisca, ela sabia que eu utilizava, mas ela não tinha como provar. Mas meu pai era um cara que botava uma fé em mim, ele não acreditava que eu utilizava. Então, nesse ápice, tudo juntou. Eu peguei o meu acerto, que foi aproximadamente R$4.000. Minha mãe viajou para São Paulo e precisou ficar bastante tempo fora. E meu pai não fazia ideia que eu usava. Então, assim, eu aproveitei da oportunidade bondade do meu pai, né? Da ingenuidade do meu pai. E ali em 20 dias eu gastei todo o meu dinheiro. E aí, o que acontece é o seguinte. Eu já não tinha mais coragem de fazer nada. Não queria fazer nada. Eu ficava só em casa tomando cerveja e cheirando cocaína. Da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu deixava o suficiente pra mim conseguir, no dia posterior, esperar até o horário que o traficante começava a trabalhar. Porque ele só atendia depois das 4 horas da tarde. Então, pra mim não ficar sem a cocaína, do meio-dia até as 4, eu guardava o do dia anterior só o suficiente pra dar tempo de eu encontrar com ele de novo. Porque daí você criava estratégias, né? Eu não comprava muito de uma vez só, pra não ser enquadrado e talvez cair num tráfico, né? Então você tentava criar estratégias. Se organizava no consumo. Você vê como é que é? Se organizava no consumo, racionava ali pra dar certo. Meu Deus do céu. Resumidamente, Deus começou a me dar uma série de sonhos. O primeiro dos sonhos, eu estava num ambiente fechado como esse aqui, que tinha várias portas. Muitas portas. Era um corredor branco com um monte de porta.
E eu entrava em todas as portas e todas as vezes que eu entrava em uma porta não tinha nada dentro do quarto. Não tinha janela, não tinha móvel, não tinha nada. Era uma parede toda branca, chão branco, tudo branco, não tinha nada. E começava a me dar um desespero, porque todas as salas que eu entrava não saía em lugar nenhum. E quando eu voltava para esse corredor também não tinha nada. É como se eu tivesse perdido no meio do nada, com um monte de lugares para entrar que não saíam em lugar nenhum, enfim, não tinha objetividade. E tinha uma porta, e aí é bem característico, porque nos filmes de ação principalmente, você vai ver uma porta que tem um letreiro verde em cima, escrito saída. Tinha uma dessas portas no meu sonho, que estava lá escrito saída. Quando eu entrava, tentava entrar, melhor dizendo, eu puxava a maçaneta e tentava abrir a porta, alguma força por detrás dessa porta puxava essa porta com uma força tão grande que batia e chegava a me derrubar para trás. E eu não conseguia mais abrir aquela porta. E aí eu acordei desesperado, né? Que sonho maligno, isso foi numa tarde. Contei pro meu pai, na hora o Espírito Santo deu a interpretação pro meu pai. Meu pai já disse para mim, você precisa passar por uma porta, esse caminho dessa porta é o lugar por onde você precisa passar, que é a saída para... Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas eu não conseguia. Uma força demoníaca segurando a porta. Me deu um segundo sonho, que eu estava numa casa de campo, que no fundo dava para ver o mar. Quando eu olhava por essa janela, formava uma onda. E essa onda era muito pequena. E ela vinha crescendo, 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 crescendo. Ao passo de que ela chegava na minha frente, e ela ia engolir aquela casa de campo. Ela deveria ter mais de 20 metros de altura, pela lembrança que eu tenho aqui da fisionomia dela. Quando ela ia me alcançar, ela parava. E fazia aquela parede de água na minha frente. E aí ela começava gradualmente a recuar. E naquele desespero meu, né? Sozinho dentro de uma casa, praticamente ia ser submerso por uma onda, ela voltava e eu acordei. Naquela mesma sensação de algo faltando. Não consigo entender o porquê desse sonho. E aí na mesma semana eu tive um terceiro sonho. Onde eu estava no alto de um monte. E eu olhava para um lado, tinha um vale. Depois desse vale tinha uma paisagem muito bonita, um sol brilhando, pessoas felizes correndo de mãos dadas. E quando eu olhava para o lado esquerdo, lá tinha um cemitério. Tudo uma penumbra, escuro, um tempo chuvoso, feio, todo mundo desanimado, cabisbaixo. E para lá tinha uma ponte para mim passar. Eu tinha livre acesso, um caminho para lá. Só que para passar para o outro lado da felicidade não tinha nenhum caminho. Tinha só o vale, ou seja, eu, por conta própria, não tinha possibilidade de chegar daquele lado. E eu acordei de novo com aquele sonho na cabeça. As coisas começaram a fazer sentido. Eu sei que numa determinada ocasião, eu entrei pra dentro do banheiro com um pouco de cocaína, estiquei uma carreira. Quando eu ia mandar, minha mãe tava escutando uma live no celular. E esse rapaz tava pregando, e quando ele tava pregando, ele parou bem no momento que eu ia mandar uma carreira. Ele falou, rapaz, você que tá dentro do banheiro, pronto pra fazer um ato que você sabe que não é o certo. Me escuta um pouco, não faz isso. Deus me manda te dizer até quando você vai ficar tentando resistir ao que ele tem para sua vida. Você sabe qual que é a sua origem, você sabe para qual o propósito que eu te chamei, você entende que é com você essa mensagem, não se faz de desentendido. Na hora, foi muito convincente, só que ao mesmo tempo você é incrédulo, você não tem a visão espiritual da maneira que deveria ter. Então uma voz falou no meu ouvido, isso aí é só uma coincidência. Esse cara fala essa coisa, joga ao ar, para alguém, como diz, né, vai que cola. Pra alguém vai colar. Mas não é comigo, não. Isso aí é coisa da minha cabeça. Beleza. Tem uma irmã, pastor Cláudio, tem uma irmã, Ana Paula, que ela me acompanha desde quase quando eu nasci. Irmã Roseli. Vou fazer menção dela. Nessa mesma semana, ela ligou pra minha mãe numa noite. Ela disse que estava orando por mim e que Deus tinha falado com ela as seguintes palavras. Irmã Nice, que é o nome da minha mãe. Deus falou comigo na oração e ela disse pra mim falar pra você não orar mais pedindo misericórdia. Para de pedir misericórdia. Porque daqui pra frente, eu vou falar com ele. E quando o pastor falar, a ovelha vai ter que entender, porque ele sabe a voz do pastor. E tudo bem. Olha. Ela me contou isso. Na minha cabeça, pastor, ela falou com as seguintes palavras, né? Que eu ia ter um grande susto, que eu ia entender por intermédio de um susto. Eu pensava, será que eu vou estar com algum amigo que vai estar com droga e vou ser preso? Será que eu vou sofrer um assalto? Alguma coisa do tipo. Mas não passou pela minha cabeça o que aconteceria posteriormente. Eu sei que depois dessa semana, de um domingo para uma segunda-feira, eu já tava usando muito. Eu comprava mais ou menos 3 gramas por dia. Para quem usa, alguém que eu vi que já tiver utilizado, sabe que isso para uma pessoa só é muita coisa. E aí eu ficava naquela neurose, eu já não queria nem encontrar os meus amigos que usavam, porque eu pensava assim, eles estão só comigo porque eles querem usufruir do que eu tô proporcionando, como se fosse algo bom, né? Então eu vou cheirar sozinho, porque daí eu gasto menos, uso tudo, enfim. 3
gramas de cocaína, das 4 da tarde até 2 horas da manhã, cheirando sem parar. Quando deu 2h30, mais ou menos, eu fui deitar. Quando eu fui deitar, pastor, eu deitei numa depressão profunda, porque para quem é escravo dessa droga, infelizmente, sente uma depressão tão profunda que o que ameniza um pouquinho é a utilização da droga, mas não é por muito tempo. No primeiros 5 minutos, você tem uma sensação como se fosse a melhor coisa do mundo. A partir daí, começa aquela decadência. E aí você tenta usar cada vez mais para tentar suprir aquele sentimento desgraçado, me desculpa a expressão, onde você quer se livrar daquela dor, né? Mas naquele momento ali, por volta de umas 3 horas da manhã, eu comecei a passar mal. Aí eu lembrei. Eu lembrei que tinha falado que eu ia ter um grande susto. E aí ficou claro pra mim. Eu tava no início de uma overdose. Dentro de casa. Tudo bem. O meu pensamento, pastor, era o seguinte. Agora, a última coisa que minha mãe vai ter na memória dela e o meu pai é o filho que eles passaram a vida inteira orando, filho da promessa, que tinha diversas promessas, várias profecias feitas. A última imagem que eles vão ter do filho é ele morto de overdose de cocaína dentro do quarto, em silêncio. E aí me bateu um desespero, pastor. Me bateu um desespero e é uma sensação tão miserável que isso gerou um estresse pós-traumático na minha vida que até hoje eu carrego essas cicatrizes. E não é glamuroso falar sobre isso, porque realmente deixa marcas. São consequências dos nossos atos, né? A grande verdade, pastor, é que essa foi a primeira das ocasiões. Eu vou resumir ela porque ela nem foi a mais importante. Porque na segunda ocasião, 7 dias contados depois disso, eu peguei 3 gramas de cocaína novamente. E aí foi num período muito mais curto, tipo das 9 da noite até 1 da manhã eu cheirei tudo. Nessa ocasião realmente foram 2 overdoses. Quando eu levantei da cama, eu andava, pastor, eu acho que eu devo ter andado uns 10 quilômetros dentro de casa, sem brincadeira, porque você não consegue ficar parado. É uma carga tão grande de adrenalina que seu corpo entra num estado crítico de você precisa se movimentar, você entra em desespero, você come o dedo, você fica perturbado, pastor, perturbado. Não sei se o senhor já teve a oportunidade de ver alguém sob o efeito. É feio. Eu fui no banheiro, quando eu olhei no espelho, pra você ter noção, hoje a minha aparência eu peso 82 quilos. Eu cheguei a pesar 60 quilos, porque eu já não comia mais. Era só cocaína. Quando você cheira cocaína, você não tem vontade de comer. Era só cocaína e bebida. Quando eu olhei no espelho, eu falei, não é eu. É um demônio. Só pode ser um demônio personificado em mim. E aquela aparência me deu uma sensação tão terrível. E ali eu concluí, hoje é o último dia da minha vida. Eu não vou ter escapatória. Não consigo transmitir em palavras a opressão maligna, o medo, o desespero, a angústia. É inexplicável, pastor. Só quem passou que consegue explicar. Eu sei que ali eu defini pra mim, né? Falei, hoje é o último dia da minha vida. Eu não dei ouvido àquele primeiro anúncio na semana passada. Hoje eu não vou ter escapatória. Deus não vai ter misericórdia de mim. Mas eu lembrei. Aí a gente lembra, né? Na hora do aperto, a gente lembra de Deus. E eu me lembro de ter feito uma oração com as seguintes palavras. Eu falei, Senhor, daqui pra frente eu não consigo mais. Eu não tenho mais possibilidade alguma de me livrar por conta própria. E aí eu orava pedindo 2 coisas. Eu pedia pra Deus me carregar nos braços e me segurar no colo. Como uma figura de linguagem de que ele precisava me guiar pra onde ele quisesse, porque ali eu não tinha mais possibilidade alguma. E daquele momento em diante, pastor, Deus colocou um sentimento no meu coração, embora o desespero fosse tão grande, das 3 horas da manhã até as 7 horas da manhã, e ele falava insistentemente no meu coração. Tem gente que não sabe como ouvir a voz de Deus, Deus ele se manifesta na nossa consciência, ele se manifestou na minha consciência. E ele falava comigo, confessa, 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 confessa. Porque o que te separa da libertação é o pecado não confessado. E não é pra mim, é pras pessoas que te amam, era pro meu pai e pra minha mãe. E naquela ocasião, pastor, transtornado da cocaína, eu pedi um sinal pra Deus. Eu não tenho coragem de revelar, é algo muito profundo, né? Pessoas que depositam a confiança delas em mim, como que eu vou falar isso pra pessoa? Enfim, minha mãe pegou a minha bermuda no meu quarto, eu não tinha o hábito de dormir de bermuda, eu colocava uma outra roupa, né? E quando ela pegou a bermuda, caiu a bucha de cocaína. E eu deixava de uma forma tão mocada que não existia aquela possibilidade. Só que ela não me falou nada. E aí eu pedi pra ela orar por mim. E sem falar nada, ela colocou a mão na minha cabeça e começou a repreender espírito de morte.
Ela começou a orar e repreender espírito de morte, repreender espírito de morte, repreender espírito de morte. Naquele momento eu sentia como se fosse uma legião de demônios ali ao meu redor. Com medo, pastor, medo. Nunca tive medo de demônio assim, mas naquela ocasião eu sentia o mundo espiritual. E aí eu confessei pra minha mãe. O mais incrível, pastor, é que a promessa que eu fiz pra Deus, se é que a gente pode prometer alguma coisa pra ele, é que se ele permitisse que eu escapasse daquela situação, uma semana atrás eu falei que eu não cheirava mais. Só que eu não cumpri minha promessa. Só que agora eu fiz uma promessa diferente nessa ocasião, do ápice. Se o Senhor me libertar, não permitir que eu morra e dê essa triste notícia pra minha mãe, a partir de amanhã eu entrego minha vida novamente pra ti. E aí o Senhor vai fazer o que o Senhor quiser. Foi essa luta até 7 horas da manhã. E aí a minha mãe falou, você vai ter que confessar pro seu pai. E aí mais uma barreira. E pra mim confessar pro meu pai? Quando eu falei pro meu pai, pastor, aí eu nunca tinha visto meu pai daquele jeito. Entrou aos prantos, desabou. E aquilo ali foi o mais difícil. Toda a tristeza que eu tinha sentido pelo vício e a depressão da cocaína, eu não consigo nem comparar com o sentimento de desprezo por mim mesmo, por ter feito meu pai passar por aquela ocasião. Mas a grande verdade é que naquele dia quebrou o jugo. Quebrou o jugo. Foi perceptível. E aí eu queria ir pra igreja. E eu não tive a oportunidade na segunda-feira. Na quarta-feira, o pastor Adenilson, eu acho que o senhor conhece ele. O pastor Adenilson foi lá na minha casa, me buscou lá. Eu já tava ali 2 dias limpo, né? E ele me levou pra igreja do Parque das Grevilhas. Eu fui o primeiro a chegar. Tava fechada a igreja ainda. Não sei se o senhor conhece lá. Era um salãozinho na época. Não era aquela igreja bonita que tem hoje. Era só o salãozinho. Quando eu entrei ali, pastor, eu preciso contar essa parte porque é incrível como Deus faz. Primeiro hino da harpa. A ovelha perdida. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me. Ali já começou a falar comigo. Só que o mais incrível é que teve a pregação, falou sobre retorno à casa do Pai, terminou a pregação, não fizeram apelo. Eu estava disposto a entregar minha vida para Jesus, não foi feito apelo. Esqueceram do apelo. Não fizeram. Quando não fizeram e o pastor deu a benção apostólica, o diabo falou no meu ouvido, tá vendo como isso não é verdade? Você vai morrer nisso daí. Olha. Você é um viciado, você não tem escapatória. Nenhum das pessoas que conheceram essa droga, você viu sair dessa situação. Você é só mais uma estatística. Você vai morrer sim, você é viciado, você não vai conseguir. E aí eu falei, realmente, isso é balela, foi só mais alguma coisa. Eu sei que o pastor Gesiel Carrara tava de costa, já pro púlpito, pegando a Bíblia dele no banco. Quando eu pensei nisso, ele virou de frente. Olha. Ele voltou, pegou o microfone, ligou o microfone de novo e falou, eu ia pegar minha Bíblia e Deus acabou de falar comigo. E ele falou que tem alguém aqui que ele não vai aceitar Jesus, porque você já conhece. E ele manda te falar que quando ele te chama, você conhece a voz dele. Lembra que tinha sido profetizado que quando fosse chamado pela voz do pastor, eu ouviria? Deus tem outra oportunidade pra você. Se você quiser se reconciliar, a oportunidade é agora. E aí não teve como, né, pastor? Porque foi uma flecha no coração. Meu Deus. E aí eu fui lá aos prantos. Eu senti literalmente todo aquele peso espiritual, aquela carga, cair naquele momento. Foi uma alegria tão grande que a gente sabe hoje que é o Espírito Santo, né? Sim. Mas naquele momento, o mais incrível foi porque Deus não estava fazendo só obra na minha vida. O pastor que estava pregando aquela ministração, ele tinha encontrado minha mãe há 5 anos antes. E ele também era um ex-viciado em cocaína, que tinha tido 2 overdoses, tinha ficado preso, tinha ido para a clínica de reabilitação. E ele tinha saído da casa dele pedindo um sinal para Deus, porque ele estava com o ministério dele em xeque. Ele estava com dúvidas muito grandes no coração dele. Na ocasião de 5 anos anteriores, ele tinha orado por mim e Deus tinha revelado em profecia que a minha mãe tinha um filho que era usuário de drogas, ele não sabia. E ele orou pela minha mãe e disse pra ela, não desiste de orar pelo seu filho, porque se hoje eu tô aqui foi porque a minha mãe não desistiu de orar por mim enquanto eu tava lá no mundo. E ele anotou meu nome na Bíblia dele, sem saber quem eu era. Quando ele pregou a palavra, minha mãe reconheceu ele. Olha. Depois de eu ir reconciliar, ela foi falar com ele. Você lembra de uma vez que você esteve na igreja tal, dia tal, ano tal, você pregou tal palavra e você anotou um nome dentro da sua Bíblia? Ah, irmã, não lembro. Abre sua Bíblia aí. Deus prepara as coisas do jeito certinho, né? Quando ele abriu a Bíblia na última página, o meu nome estava escrito lá. Meu Deus. Que E aí ela falou, você orou pelo meu filho há 5 anos atrás, você falou isso, isso, isso. Tá aqui a prova. E aí Deus renovou ele naquela ocasião. Porque a prova que ele tinha saído de casa pedindo era literalmente uma alma. Depois ele compartilhou com a gente, né? Pastor Tiago. E era exatamente o que precisava para que o ministério dele fosse fortificado. E aí, pastor, eu tive a felicidade de não precisar de clínica de reabilitação.
Eu não precisei de apoio psicológico, eu não precisei de apoio psiquiátrico, eu não precisei de nenhum tipo de remédio. E eu não estou dizendo que a libertação de Deus é instantânea para todas as pessoas. Mas comigo foi assim, Sim. pela bondade e pela misericórdia de Deus. Glória E graças a Deus fazem 8 anos que eu estou limpo. Que E maravilha. aí, lembra quando a gente fala sobre propósito? Hoje Deus tem até preparado muitas pessoas, né? Porque isso, como mexeu muito comigo, eu não consigo olhar para alguém lá fora numa situação parecida, não me comover e não entender Sim, que sim. não era vontade de Deus isso, mas a permissão de Deus, ela acontece para que outras pessoas sejam alcançadas. Até porque o senhor estava falando que o começo do trabalho é que o testemunho fale com pessoas Sim. que possam passar por situações parecidas. Então, o cerne de toda essa mensagem é que, por mais difícil que a situação que você se encontra esteja, o poder de Deus ele é acima de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, quando Deus decide, eu não sei o porquê que ele faz dessa forma, porquê que ele chama alguns, eu não consigo explicar qual é o propósito de Deus, mas eu posso dizer que na minha vida Deus tem sido bom até demais. Glória a Não Deus. tem como mensurar. Maravilha. Então, essa é uma parte, né? A gente resume muitas outras Sim, coisas. Tem coisas que são até inconvenientes a gente falar, mas graças a Deus a gente pode contar esse Maravilha. testemunho. Glória a Deus. Antes de você formular outra pergunta, né, para ele, eu quero falar de o pessoal que está nos apoiando nesse projeto aí, né, algumas empresas, o pessoal lá da Divinos Pastel, nosso irmão Roberto lá, é você que aprecia um bom pastel, tá? Divinos Pastel lá, telefone deles 44 988 60 0481, tá? O pastel deles ela é maravilhoso, tem vários sabores. Tem um pastel lá que eu não posso comer muito, mas é maravilhoso, que é o pastel de abacaxi. Rapaz, é top demais. Divinos Pastel, tá? Entra em contato com eles lá. E também temos aí o pessoal da Mac Matos, né? O Regis, toda a equipe lá, pessoal que precisa aí arrumar uma máquina de lavar, uma geladeira, ar-condicionado. Esse pessoal são profissional. Esse eu indico que já fizeram serviço para mim. Pessoal muito bom. Telefone deles 44997546122. E também temos aí o pessoal da Overcar Proteção Veicular, tá? Você que precisa fazer uma proteção veicular aí para o seu carro, sua moto, seu caminhão, conversa com o pessoal, a irmã Eleni lá, que é a gerente comercial, né? 449-8825-8599. 8599. O seu bem vale muito, tá? Overcar Proteção Veicular. É isso aí. Paula? É isso aí. Depois desse testemunho, né, a gente fala assim, Meu Deus. tem a parte, né, que é a da conversão, né, e é bem importante também, como você falou, não precisei, né, de uma clínica de recuperação, eu não precisei, mas tem algumas pessoas que tem que passar por esse processo, né? Mas, assim, na conversão, foi também muito rápido, que a gente viu, assim, até a mãe falando pra gente, olha, ele se converteu, logo toda a história dele já virou testemunho, né? Então, você foi já logo ser pregador, através do seu testemunho, tenho certeza que muitas vidas já se reconciliaram com Cristo, mas também hoje a gente estava até conversando aqui antes, ser líder de jovens, né? Então, assim, eu jovem passei por isso e hoje você é líder de jovens. Como que funciona isso hoje como uma liderança, sendo essa liderança forte que você entende o outro lado? Como você lida isso com os jovens da igreja e aqueles que você, tenho certeza, faz a evangelização lá de trazer para dentro da igreja? Como que funciona isso? Ana Paula, é muito interessante essa pergunta, porque eu acredito que são os processos de Deus que nos trazem à escola, né? O que eu posso decifrar isso que é o mais importante é você aprender a ser uma pessoa compassiva e misericordiosa. Algo que, depois que eu entendi, pastor, tem cristãos que eles não conseguem ter essa sensibilidade, infelizmente, de que nós todos, independente, é o que o apóstolo Paulo diz, quem está de pé, cuide-se para que não caia. Qualquer um está suscetível. Uhum. Então, essa sensibilidade, ter passado por uma situação difícil, te torna um pouco mais sensível para entender que as quedas alheias, elas significam muito menos para Deus do que para nós.
porque a gente tende a ser o juiz de outras pessoas, né? Então eu acredito que isso dá uma facilidade de você conseguir compreender a dor e não ser aquela pessoa que, como é que eu posso dizer? Aquela liderança que oprime, né? Não, você tem que ser completamente certo, você tem que ser completamente justo. Lembrando que qualquer bondade que existe em nós não é de nós mesmos, é do próprio Cristo. Se há algum bem em nós, é Deus, é Cristo. Então, lidar com a juventude, além de você poder ser uma referência nesse aspecto, né? Lembrando que eu sempre gosto de ressaltar, eu não me orgulho dessa parte da minha vida, mas eu me orgulho pelo que Deus fez e que isso possa servir Sim. para outras pessoas. Então, querendo ou não, gera muita identidade para alguns, né? Hoje ali a gente lidera a juventude da Vila Morangueira, não é somente eu, tem mais 2 casais, comigo e minha esposa, eu, minha esposa e mais 2 casais. E aí eu percebo que Deus ele colocou esses 3 casais, cada um em uma área específica. E tem muitos jovens que não eram cristãos e vieram de um caminho muito parecido comigo. Então isso gera identidade. Essa identidade também gera autoridade. E eu acredito que quando você fala estando ou já tendo estado no lugar daquela pessoa, é mais fácil de ela te ouvir. Porque ela realmente pensa, ele entende o que eu tô passando. Então a gente teve uma ocasião esses dias atrás, quase um ano atrás, onde um dos jovens que a gente lidera, ele teve um pequeno desentendimento com a sua esposa e ele confessou depois, posteriormente, que a forma de refugar desse conflito foi cair na utilização da droga de novo. Então, dependendo da visão que a pessoa tem, ela poderia ali sacrificar a pessoa, né? Então, a gente consegue vir com uma visão de que realmente é uma queda como qualquer outra. Não estou menosprezando o efeito que uma droga tenha na vida da pessoa, mas uma queda como essa é uma queda como uma mentira. É uma queda como cair na pornografia, na masturbação e assim por diante. Então eu acredito que esses espinhos na carne que Deus permite que a gente viva é para nos dar discernimento de entender que, ó, não julgue além da conta, não pressione além da conta, porque se tem alguém que retira pecado, se tem alguém que transforma, não é você. Por mais que a sua história de vida sirva para isso, mas não é você. Então aprenda a ter compaixão e misericórdia do erro dos outros, porque é o que Cristo nos ensina. Se imagina, pastor, se Cristo fosse ter a mesma visão que às vezes nós como humanos tem, né, de querer realmente já demonizar a pessoa por causa das quedas, nós seríamos os primeiros a não estarem aqui. Com certeza. Esse momento de fraqueza também serve até para aquilo. Lembra de onde você caiu, porque se você não estiver ali atento, você sabe de onde que você veio. Então isso ajuda bastante, pastor, na questão da liderança com a juventude, é essencial, e principalmente nessa parte missionária, né? Até na semana passada que tive a oportunidade de estar lá na casa de recuperação, a gente foi com uma parte da juventude, né? Legal. E aí a gente tenta transmitir isso também, né? A fala que eu fiz lá é, eu não precisei estar aqui, mas eu me compadeço muito com quem está, porque eu sei qual que é o sentimento. E aí você já consegue imputar isso na cabeça também do seu liderado, né? Que a igreja vai muito mais além do que aquelas 4 paredes, né? Ensaiar para o congresso, cantar, participar ali da resenha, o lanche pós-culto, vai muito mais além. Então, tem pessoas que precisam ser alcançadas. E isso tem contribuído bastante, acredito eu, nessa visão de liderança que Deus tem nos confiado. E eu vejo assim que hoje os líderes, né? A gente conhece vários líderes aí, eles têm que ter essa preocupação de chamar os jovens, né? Para sentar na mesa, né? Para deixar um legado, né? Porque senão, como que vai ficar, né? Ou só para si, né? Então é importante isso que você falou, né? Inclusive foi lá na casa de Jacó, né? Que vocês foram, Isso. né? Ele falou para mim, vou levar uns jovens, isso, bacana, né? Porque você levar o pessoal para campo mesmo, né? E ver ali como que é a realidade nua e crua, né? Ô, Érica, a gente, né, acabou de ver aí um resumo, né? Vamos dizer assim, do seu testemunho. E a gente fica glorificado, né? Pelo poder de Deus, né, de transformação, né? E Deus, ele tem te abençoado, tem te dado uma família, né? Esposa, um filho, né? Graças a Deus. E como que é assim, como que você equilibra tudo isso, né? Pai, esposo, empresário, líder de jovem, né? Como que você É uma tenta... aflição. É uma aflição. Pastor, ali, ó, vamos por partes, né? A questão hoje eu administro uma empresa, Deus deu uma empresa para minha esposa também, e ali na medida do possível nós nos auxiliamos.
a questão da empresa hoje é o que mais é pesado em carga horária, né? Em carga horária ela demanda bastante. Sim, Deus tem me dado sabedoria de conseguir criar negócios que dependam cada vez menos de mim e que eu consiga delegar algumas funções, né? Então hoje, por exemplo, no começo não tem como ter equilíbrio, tá, gente? Eu já vou desmascarar essa visão glamourizada de que o empreendedor tem tempo, porque não tem. Não tem. No começo foi muito desequilibrado, pastor. No começo foi muito desequilibrado. Eu não falo isso aqui como mérito próprio, mas contei em uma oportunidade de palavra de oferta no nosso congresso do campo, que teve alguns meses atrás. Teve um momento em que eu estava liderando jovens e eu precisava conciliar isso com a minha faculdade. Só que não estava batendo os horários. E eu não estou dizendo que eu sou insubstituível, pastor. De maneira nenhuma, irmã Ana Paula. É óbvio isso. Mas naquele momento, tinha eu e eu para fazer. E tinham jovens que precisavam ser cuidados. E eu tinha duas escolhas. Eu podia continuar com a minha faculdade e ir fazendo conforme dá. Eu não estava sendo negligente, é porque é o que eu tinha. Ou eu tinha a oportunidade de fechar a faculdade e continuar cuidando dos jovens. Eu decidi no meu coração, não fui mobilizado por ninguém, não tô falando que Deus quis me tirar da faculdade, eu decidi. Falei, Senhor, eu vou cuidar da tua obra. E depois eu sei que o Senhor vai cuidar das minhas coisas. E ali, depois que eu casei, fui mandado embora, fiquei desempregado. A minha esposa também, na mesma semana, por incrível que pareça. E eu não fui empreender porque eu quis. Eu tinha a vontade, mas foi por necessidade. E aí, as coisas começaram a acontecer. Mas assim, hoje, eu consigo trabalhar um pouco menos, porque deleguei muitas funções, assim como minha esposa. E eu sei que isso também é graça de Deus para nos dar sabedoria e entendimento. E o que tem tomado bastante tempo agora são as pregações e as ministrações, né? Escola dominical. Só que é algo que eu amo. Eu entendo que é o chamado de Deus para minha vida. Eu entendo que eu tenho um chamado para o ensino. E eu sempre falo, não é modéstia à parte, de uma certa forma. Mas se a gente sabe o que Deus tem para nós, fica mais fácil de a gente lidar. E é algo que eu amo, pastor. É assim, eu gasto muito tempo estudando, mas eu estudo porque eu gosto, eu amo. E é maravilhoso você fazer coisas. Tem algo que a gente aprende, né? Eu aprendi, que é o que você faria pelo resto da sua vida se você não precisasse disso para se manter financeiramente. É isso. Estudar os estudos e pregar a palavra. Então eu demando isso. Filho toma muito tempo também, né? Filho pequeno, tem a esposa. Tá. Mas Ele tá com quantos anos? vai fazer 3 já. Vai fazer 3. Mas no dia a dia a gente acaba conseguindo conciliar, pastor. Aí tem o treino ainda também, né? Eu não posso abrir mão da atividade física, porque trabalho sentado o dia inteiro. Tem que se movimentar, né? Tem que pôr o esqueleto pra mexer. Aí a gente determina horários, né? Tem que seguir uma rotina, pelo menos, no mínimo de disciplina. Algo que já deixa o deixa aí, né? Disciplina é essencial. Então você precisa ter um horário específico para você acordar, um horário para você dormir. Lembrando, no começo não tem equilíbrio. Não tive equilíbrio no começo, gente. Não tive equilíbrio. Era trabalhar das 7 da manhã, das 6 da manhã até meia-noite, todo dia, até conseguir criar carteira de clientes, tanto eu quanto a Brenda, lançando meus votos de agradecimento para ela também, porque ela foi quem incentivou mais. Ela tem uma visão muito mais aguçada do que a minha. Então tinha coisa que ela falava para mim, eu segui, deu certo. E aí agora a gente vem tentando reduzir, né? Deixando cada vez mais enxuto. E a experiência conta, pastor. Porque no começo do empreendimento, no começo do ministério, tudo é mais difícil, né? Tudo é novidade. Então você começa pela experiência que você vai criando. Eu sou um menino ainda, mas Deus vai proporcionando pessoas, você vai tendo mentores, referências. Sim. E você vai buscando conselhos, né? Vai buscando sabedoria com essas pessoas. E aí consegue conciliar. É puxado, mas assim, não é algo que eu sinto no sentido pejorativo de ser puxado. É puxado sendo prazeroso. A gente demanda o nosso tempo, graças a Deus. Tenho comigo aquele lema que Paulo fala, que me gastarei e me deixarei ser gasto. Afinal de contas, se Deus não tivesse me resgatado, onde eu estaria hoje? Numa sarjeta? Será que eu estaria vivo ainda? Com o vício que eu tinha naquela droga? Então eu decidi pra mim, Senhor, já que o Senhor me resgatou, minha vida é do Senhor. Se o Senhor quiser me preparar momentos, estar numa noite aqui, compartilhando da palavra dele, contando um pouco do que ele fez na minha vida, que nem eu digo, né? É puxado, mas a gente vai se virando conforme dá. E graças a Deus tem dado certo. E realmente a gente vê o cuidado de Deus, né? Sim, Cuidado de Deus, não né? tem Sobre nem a sua como mensurar. vida, né? É maravilha. Não tem como mensurar. E aí a gente falou da mãe orando ali. E a mãe hoje, a questão do Eric que se tornou hoje. Eu sei que ela tem bastante orgulho,
falar do pai também, né? Mas assim, o orgulho é visível, né? Porque eu lembro quando a gente conheceu, ela foi na igreja e falou assim: vocês precisam conhecer o meu filho. É bem assim que a gente conheceu o Eric. Aí ela trouxe você para falar um pouquinho do que Deus fez da sua vida. Mas assim, é um orgulho, tenho certeza que ela fala isso para você também, mas isso reflete, por que que eu falo isso? Uma vez a gente teve um convidado e ele falava muito sobre a família, a dependência também da família. Então, todos também usam droga. Claro que não como dependente, mas a família está ali, né? Porque ela acaba querendo ou não, o dependente ele inclui a família naquela droga, naquele vício. Então, no momento difícil, ela estava ali junto, né? O pai não estava sabendo ainda, até o momento que você falou que soube, e eu tenho certeza que também fez a diferença nas orações, mas nesse momento, como família, o Eric hoje, o Eric na igreja, o Eric empreendedor, tudo isso que agora é a sua família, a sua vida transformada. O mais importante de tudo é perceber que ao longo do tempo, com a experiência, Deus ele vai colocando as coisas no devido lugar e você sabe para onde destinar, como diz, né? Dar honra a quem tem honra. Claro, né? A questão do orgulho, de ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Eu creio que principalmente para ela, mais do que ninguém, eu não consigo mensurar o que seria o amor de mãe, né? E minha mãe já é coruja por natureza, né? Para ela, deixa isso bem claro para todo mundo. Mas essa questão, ela perceber que o cuidado de Deus na vida dela também, né? Isso é traduzido por intermédio da minha vida, mas eu tento sempre continuar honrando as pessoas que realmente estiveram do lado. Hoje em dia eu até penso que na nossa vida não são muitas pessoas realmente importantes, né, pastor? A gente tem uma amizade, eu falo isso aqui com todo respeito, mas daqui a pouco o senhor vai para um canto, eu vou para o outro, e aí já começa a ficar mais difícil o contato. Sim. Mas mãe e pai são duas pessoas que não tem como substituir. E eles já estão avançados em idade e a gente entende que eu tenho que fazer o máximo possível realmente para cumprir o que está escrito na Bíblia, né? Se você honrar seu pai e a sua mãe, porque eu entendo que pai e mãe é a forma mais pura do abraço de Deus na vida de alguém, seja ele homem ou mulher. A esposa, é claro que ela vem ali agora tomando a importância maior na nossa vida, né? Porque Deus ele diz que deixará o homem, sua mãe, seu pai e se unirá à mulher. Então não estou colocando em escala de importância, mas a gente tem que ter sempre esse cuidado, né, de envolver. E aí ela vai acompanhando realmente, né? Ela acompanha as agendas, eu sempre levo ela, né? Sábado eu fui pregar lá em Marialva, levei ela. Ontem não consegui levar, mas sempre que eu tenho oportunidade eu levo, né? E aí tem o Efraim agora que virou xodó, né? Ele é muito parecido comigo, né? Na fisionomia. Ah, é. E aí eu acredito que hoje é quase como se fosse uma segunda oportunidade de ver um novo crescimento, né? Tá vendo o Ericzinho Júnior lá crescendo de novo. Então é a alegria da família. Mas a gente caminha por esse lado, né? De honrar a família, né? Eu entendo que hoje é a coisa mais importante que eu tenho. É minha esposa, meu filho, minha mãe, meu pai. Qualquer outra coisa é secundário. E a família é mais importante do que o ministério. A família é mais importante do que a igreja. Só não é mais importante do que Deus. Exato. Até porque foi Deus quem deu a família. Sim. Mas de todo o resto, pastor, a prioridade realmente é minha família. Então eu tenho eles como o mais importante. E assim, tudo que eu tô tendo a oportunidade de construir, seja no âmbito financeiro, no âmbito ministerial e assim por diante, eu sei que uma parte ou a maior parte tem que ser destinado para eles, né? Como a minha família. Então, um dos chamados do homem é prover. Prover o financeiro, prover proteção e assim por diante, né? Então eu entendo que isso também é algo que Deus cuidou da minha vida para que hoje eu pudesse proporcionar coisas para eles que é um prazer para mim, né? Poder proporcionar, sei lá, levar meus pais para jantar e, sim, ser irrelevante para mim no final do mês. É algo que parece simples, talvez, para o ouvinte, né? Vai escutar, nossa, sim. coisa simples, mas pra gente, porque a gente sabe a tristeza que a gente deu outra hora, né? Sim. As lágrimas que a gente já viu derramar, é muito... Hoje a gente entende, né? Fala, caramba, como eu era um imbecil, né? Me desculpa a expressão. A gente tem claro hoje, né? Mas É que você tá do lado de cá, né? Agora você é pai, né? Então a percepção é diferente. Ô, Eric, nós estamos caminhando aí para o final, né? O tempo passa rápido, né? Mas assim, você falou algo aí, questão de obedecer pai e mãe. E a Bíblia fala sobre isso, né?
para que nós possamos obedecer nosso pai, nossa mãe, para que nossos dias sejam prolongados na terra, né? E, rapaz, você falando aí, já veio aqui algo na minha mente, né? Hoje nós estamos vendo jovens, muitos jovens, morrendo cedo, muito cedo, por conta das drogas, né? E eu quero que você, né, para a gente terminar esse bate-papo aqui, esse podcast, você deixe uma palavra para esse jovem. Porque, ao meu ver, é essa falta de obediência aos pais também. Não somente a Deus, né, mas aos pais. Porque muitas vezes os pais falam, as pessoas não obedecem. E a Bíblia fala, tem que obedecer o pai e a mãe para que seus dias sejam prolongados na terra. Então eu quero que você deixe uma palavra para um jovem que vai estar assistindo, ou está assistindo, ou vai assistir, né? Que isso vai ficar nos nossos canais aí. Deixa uma palavra para esse jovem agora. Pastor, em primeiro lugar, a gente precisa pensar, eu gosto sempre de pensar que, claro que existe a nossa parcela de responsabilidade no que tange a como nós nos comportamos, né? Não medindo o mérito de que todos vão ter a oportunidade de escutar uma mensagem, seja ela cristã, seja de um pai entregando, mas hoje há um incentivo e um combate, um embate espiritual, não só espiritual, que ele é revelado por intermédio dos meios de comunicação, por intermédio da mídia, por intermédio das redes sociais. E hoje existe a questão da inversão de valores, né, de uma forma muito complexa. Jesus, certa vez, ele vai dizer que... João escreve isso, né, o evangelista João vai escrever que sabemos que somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Ou seja, o sistema, né, a palavra usada para mundo ali é cosmos, ou seja, a cosmovisão do mundo, ela está sob o comando do diabo. Ou seja, a gente não pode esperar muita coisa, né, do que a gente tem vivido. Portanto, se o mundo é comandado pelo diabo, o diabo ele tem tentado criar artifícios que façam com que as pessoas não escutem a voz de Deus. Aí a gente vai lá para o Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva caem, Deus chama o homem em particular e ele vai dizer, onde estás, Adão? Ou onde estás, varão? Não que Deus não sabia aonde ele estava geograficamente. A pergunta ali é retórica, a dizer, por que você caiu do lugar da onde eu te coloquei? Por que você decidiu dar voz para outra pessoa e não eu? Naquele contexto, ele ouviu a mulher. Eu não estou dizendo que a mulher foi a culpada, literalmente, mas a mulher deu ouvido à serpente. Todas as vezes que a gente deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de segundos, terceiros e assim por diante, nossa queda é fatal. Não existe a possibilidade de deixarmos de ouvir a voz de Deus e nos darmos bem na vida. A grande questão é que o diabo entende essa verdade, então ele tenta omitir, esconder ou tampar os ouvidos daqueles que não querem também estar escutando a voz de Deus. Isso aí é propagado por todos os meios de comunicação e assim por diante. A grande verdade é que quando nós, como cristãos, entendemos que isso está acontecendo, também não podemos negligenciar a nossa parte, porque o mesmo Paulo que eu já citei vai dizer, como ouvirão se não há quem pregue? Porque na mesma medida que não estão ouvindo, muitos de nós não estamos dizendo. Porque é muito cômodo para um cristão agora, que Deus libertou, Deus deu empresa, Deus deu família, me acomodar no meu canto e ficar ali, vou viver minha vida aqui, já tô salvo, tô bem, então tá bom. Eu já ouvi? Exatamente. Então, temos os primeiros dois fatores antes de considerar. Primeiro que o diabo ele tem investido todas as fichas dele para destruir a humanidade, principalmente os jovens. Segundo lugar, os que devem falar sobre a verdade do evangelho muitas das vezes estão se calando, omitindo-se no conforto e assim por diante. Então, se nós começarmos a falar o que Deus tem feito na nossa vida, automaticamente os que não estão ouvindo começarão a escutar. E aí, Paulo diz, eu planto, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Ou seja, eu tenho uma semente na minha mão. Enquanto essa semente está na minha mão, ela é só uma semente. Eu preciso plantar ela para que ela entre na terra, alguém regue e ela germine, sendo essa germinação a palavra de Deus. Agora, para os que escutam, aí tem os que escutam e não querem dar ouvidos. O meu conselho é muito simples. A minha fala é muito simples. Eu pude viver isso. Não foi por falta de ouvir alguém falar. Foi por falta de ouvir e colocar em prática. Em que eu quebrei a minha cara.
A grande verdade é que o mundo tenta vender uma visão de que tem possibilidade de ser feliz, pleno, completo, satisfeito, longe de Deus. Agora eu falo de mim, não posso falar por todos, eu posso falar de mim porque foi o que eu vivi. Enquanto eu tentei encontrar fora de Deus o que só há em Deus, eu continuei vazio, destruído e eu estava caminhando para a destruição. Não existe salvação além de Deus. Não existe completude além de Deus. Não existe nada de bom além de Deus. O nosso rumo é para o fracasso, para a destruição. Então a grande verdade é, se alguém ouve a voz de Deus, precisa dar ouvido para ela. E se não quiser dar ouvido para ela, a fala é bem clara. Você vai continuar vivendo nesse desespero, nessa destruição, nessa passividade, sendo um artifício do diabo para o mundo. Se você quiser ouvir a voz de Deus e responder positivamente a ela, sua vida vai ser transformada da forma que a minha foi, ou quem sabe de uma forma até mais milagrosa. Só que só há um caminho. E se você continuar dando ouvidos à voz que não é de Deus, o rumo é a destruição. Não tem outro jeito. Não adianta a gente aqui amenizar, passar a mão na cabeça. É isso. Ou você ouve a voz de Deus e responde positivamente a ela, ou você ouve as vozes que o mundo está dizendo para você e você vai rumar ao fracasso. Não tem como, não existe outra possibilidade. Então, o que eu consigo concluir é: Deus tem seus meios de falar com todos. Ninguém vai passar por ignorante ou por, eu nunca ouvi. De alguma forma ou de outra, Deus vai se revelar. Vai se revelar na consciência, vai se revelar por intermédio da pregação. De algum jeito, Deus vai falar. Nós precisamos responder positivamente. Agora, sobre a questão da obediência, é literalmente isso. Se você não obedece, por que que Deus manda você obedecer o pai e a mãe? Todo pai e mãe verdadeiro ama. E se você ama, você não quer o mal. Se você não quer o mal, você fala o que é o bom. Se você ouve quem te ama e quer o seu bem, você está sendo protegido. É por isso que Deus fala para você obedecer seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe não vai dizer para você ir traficar droga. Seu pai e sua mãe não vai falar para você praticar crimes. Seu pai e sua mãe que te ama não vai falar para você ser um devasso, um prostituto, um arrogante, um soberbo. Isso é uma forma de Deus proteger você como ser humano. Então, quando você honra um princípio estabelecido pela Bíblia, não quer dizer que é uma forma miraculosa de você aumentar dias da sua vida. Não. É porque o seu pai e sua mãe que te ama, porque aí Deus fala, se o seu pai e a sua mãe que está na terra te ama, ele não quer coisas más para os seus filhos, não vou entrar no mérito da segunda parte. Quando você os obedece e os honra, você está simplesmente fazendo o que é natural. Você não vai praticar coisas ruins. E isso vai proteger da sua vida. Se você não rouba, não tem ninguém para te buscar na sua casa. Se você não pratica um assassinato, não vai ter ninguém para te cobrar. Se você não entope a cara de droga, você não vai morrer de overdose. Se você não bebe até cair, você não vai pegar seu carro e bater o carro num poste. Você não vai mexer com uma mulher casada e correr o risco de... E assim por diante. Então a gente, às vezes, a gente tenta trazer um pensamento muito... como é que eu posso dizer? Sensacionalista do que é o que Deus diz para nós. Não, é bem simples. Honra o teu pai e tua mãe. Obedece-os. Se eles são seu pai e sua mãe e verdadeiramente te amam, eles só vão dar bons conselhos para você. É por isso que sua vida vai ser prolongada. Não quer dizer que é místico, não tem misticidade nisso. É simplesmente algo básico. Maravilha. Se você fizer o que é correto, a sua vida vai ser prolongada. Maravilha. É isso Fica aí. a dica. Se quiser pegar, né? Eric, Deus abençoe Amém. pela sua presença aí, tá? Disponibilizar esse tempo para estar com a Imagina. gente aí nesse bate-papo. E você curta, compartilhe, tá? E se inscreve no nosso canal aí e que seja bênção na sua vida. Deus abençoe a sua vida.